Colossenses, capítulo 3, versículos 5 a 11. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Irmãos, nós estamos continuando a nossa série, Tudo em Cristo e Tudo para Cristo. Exposições na carta de Paulo aos Colossenses. E nessa carta, a imagem é muito forte que Paulo traz para nós. Ela é repetitiva. Na verdade, ela continua até o versículo 17. Mas eu vou dividir em duas partes para não ficar extenso, cansativo, e a gente poder aproveitar bem cada uma das partes. Roupas velhas e roupas novas. Essa é a imagem. Essa é a imagem que está diante de nós. Talvez um guarda-roupa, né? Talvez um guarda-roupa. Talvez o seu guarda-roupa, quando você precisa mexer nele, mudar ele. Eu lembro de uma vez que eu precisei mexer no meu guarda-roupa. Quando eu formei e eu fui começar a trabalhar, eu percebi que eu não tinha roupa adequada para um engenheiro usar no trabalho. E aí eu precisei comprar roupas mais adequadas. Não tinha muito a ver comigo, não. Mas eu achei que aquelas roupas eram apropriadas para a função que eu ia desenvolver. E eu precisei de roupas novas. Não tinha nada a ver com o meu estilo. Na verdade, a Alice fala que eu não tenho estilo para roupa. Mas aquele momento era muito diferente para mim. Talvez tenha acontecido isso com você já, em algum momento da sua vida, em que você teve que mudar as suas roupas. E estava um pouco relacionado também com postura. Um momento novo na sua vida, uma situação diferente e que exigia isso de você. E Paulo traz essa imagem para nós. Tirar a roupa velha, tirar uma roupa que não é mais adequada para a ocasião, para a situação, e vestir uma roupa nova, uma roupa adequada, uma roupa que condiz com a situação nova, atual. A imagem aqui de Paulo, que não está escrita, mas provavelmente é o que ele está visualizando, o que acontecia muito com a igreja primitiva, nos seus primórdios. Essa roupa nova que Paulo está imaginando, provavelmente ela é branca. Provavelmente. Provavelmente essa roupa nova, branca, o crente recebia no dia do batismo dele. Era uma vestimenta nova que ele ganhava no dia do batismo, naquela celebração, naquele momento. E como nós estamos falando de uma igreja nova, uma igreja que está começando, todo mundo estava sendo batizado naquele momento, era uma experiência recente. A igreja era bem novinha. O batismo não era antigo. Talvez você possa estar lembrando do seu batismo, né? 40 anos atrás, 50 anos atrás, 30 anos atrás. No meu caso, já são 18 anos, não mais. Nossa, quase 30. 28 anos, que absurdo. 28 anos, quase 30 anos. Aleluia.
E às vezes vai ficando meio esquecido. A experiência desses irmãos era muito recente, uma igreja jovem. Todo mundo tinha em mente o dia do seu batismo e lembrava o dia que tirou aquela roupa antiga e ganhou a sua roupa nova. Aquela veste branca, bonita. E essa veste branca, bonita, ela representava algo muito importante. Um novo momento, uma nova jornada. Mas não é a nova jornada, igual eu estava mencionando, a nova jornada de uma profissão nova. Mas é literalmente uma nova vida. Uma nova forma agora de caminhar nesse mundo. Obedecendo a um novo Senhor. O Senhor da vida agora, desses crentes, dessas pessoas, não seria mais César. Mas o Senhor agora seria Cristo. Eles corriam até risco político por causa dessa decisão que eles estavam fazendo. E essa vida nova, ela era simbolizada no batismo por uma experiência muito dramática. Morrer para a vida antiga e ressuscitar para uma vida nova. Assim como Cristo havia feito para cada um de nós. Essa era a experiência, era isso que estava acontecendo. Então essa era a imagem que estava na cabeça de Paulo quando ele está falando isso para os colossenses e a palavra de Deus para nós hoje à noite. Essas roupas novas que nós ganhamos, essas roupas brancas, elas precisam ser vestidas e estarem no lugar daquelas roupas antigas. Eu tentei imaginar um pouquinho, roupa antiga, e só veio esse quadro na minha cabeça. Acho que podia apagar essas luzes aqui da frente, por favor, alguém ajuda? Só para a gente ver melhor. É um quadro conhecido de muitos, é o quadro do Rembrandt. Ele fez esse quadro imaginando aquela parábola de Jesus do filho pródigo. E nesse quadro, a gente consegue ver o reencontro, a reconciliação, o retorno do filho que havia se perdido, que havia abandonado o pai e agora retornava para casa. O filho retorna. E no quadro dá para ver um pouco a roupa, ele parece um mendigo, né? Olha só o estado do sapato, do calçado dele. Do lado esquerdo, o pé esquerdo dele, não tem mais nem sola o calçado. A roupa é suja, rasgada, toda desgastada. A gente não consegue ver o rosto dele. Provavelmente isso tem a ver com a vergonha que ele estava sentindo. Ele esconde o rosto na barriga, né, do pai. O Rembrandt faz isso muito bem. Ele joga a luz nessa cena específica do pai com o filho, o pai recebendo o filho naquele estado deplorável, talvez com um fedor horroroso. O pai que tinha sido humilhado pelo filho, desprezado pelo filho, agora recebe o filho sem mágoa. Acolhe o filho. A luz também chama atenção aquela pessoa que está do lado lá, provavelmente o irmão dele, em pé olhando a cena. A gente não consegue ver meio a feição dele, ele está sério. E atrás, dá para ver menos ainda, que é meio escuro mesmo no quadro, os servos, as pessoas que trabalham na casa do pai. A imagem é forte. E essa imagem diz sobre cada um de nós. Eram essas roupas velhas. Eu acho que o Rembrandt representou bem. Quando Paulo está falando de roupas velhas, ele está falando de roupas nesse estado. Nesse estado. Um estado deplorável. E as roupas, elas mostram muito bem esse estado deplorável nosso. É isso que Paulo está falando para nós. Essas roupas precisam ser trocadas, porque agora o filho na cabeça, quando voltou, falou assim, eu me contento em ser servo do meu pai, é melhor viver como servo dele do que viver mundo afora, longe do favor e da bondade do meu pai. Mas assim que ele chega, essa cena vai mudar rapidamente. Rembrandt pegou aquele take do encontro, mas rapidamente a situação, a cena dele vai mudar.
e ele vai ser revestido de dignidade, de justiça, de valor. Ele vai receber de novo a adoção, né? Eu pertenço a essa família. É isso que está acontecendo com essa pessoa, com esse homem. E é exatamente a experiência que todo cristão passa na sua conversão, que é certificada pelo batismo. Pode passar, por favor, Kedman. O batismo sinaliza isso. Sinaliza que um dia eu e você nos encontrávamos dessa mesma forma, como esse homem. Mas a nossa identidade, ela foi transformada, foi mudada por Cristo Jesus. Através de uma morte e de uma ressurreição. A nossa identidade foi mudada. O batismo sinaliza isso. O batismo mostra isso. O batismo é um selo que Deus nos deu para lembrarmos disso. Mas olha que curioso. A gente pensa assim, né? Fiz a classe de catecúmenos, novos na fé. Comecei a vir na igreja, a participar, fiz amizades. Meu vocabulário está mudando, estou aprendendo esse negócio de crentez. E quando você é batizado, dá aquela impressão, agora minha vida deslancha, não é? Mas talvez a sua experiência, talvez não, com certeza, que a sua experiência foi a mesma experiência que Martinho Lutero teve. Olha a experiência de Lutero. Eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o infeliz sabia nadar, e agora eu tenho que matá-lo todos os dias. Você se sente assim? Eu também. Isso é um sinal que nós pertencemos a Deus. Se você se sente assim, esse é um sinal de que o Espírito de Deus está agindo e trabalhando na sua vida. Essa inconformidade, esse desajuste. Eu sou uma coisa, a minha posição agora diante de Deus é como filho amado. Eu fui perdoado de todos os pecados. Deus me ama. Eu tenho uma nova vida, Ele me deu o seu Espírito, eu tenho condição de viver muito melhor. E eu vejo coisas boas acontecendo na minha vida. É assim que você se sente? Eu vejo. Às vezes a gente olhar para ontem, a gente não vê muita diferença. Mas se você olhar para 1 ano atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, a gente pode ver mudanças substanciais, significativas na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa forma de pensar, de agir, de tomar decisões. Cristo está operando, está trabalhando em nós. E a gente pode dar glória a Deus. Mas ao mesmo tempo, nós nos pegamos desejando, pensando e fazendo coisas que a gente se envergonha, que a gente sabe que é errado, que a gente não deveria estar fazendo. É uma luta, né? É uma luta. Toda a realidade espiritual de o que nós somos agora em Cristo ainda não está revelado nesse mundo. Ainda não está revelado nesse mundo. Olha essa outra frase que legal, do Blaise Pascal. Quem me ajudou com essa frase aqui foi o Rev, com o livro dele. Ele tem um livro sobre essa luta, essa tensão, publicado pela Ultimato. Por que faço aquilo que não quero, né? Aquela descrição de Romanos. E aí o Blaise Pascal diz assim, a religião cristã é a única que reconhece a grandeza e a pequeneza da natureza humana e a razão de ambas. A religião cristã consegue lidar com essas coisas. Ela não nega nenhuma nem outra. Ela lida com essa dupla realidade. Grandeza e pequenez. As duas coisas andam lado a lado.
glória e humilhação, riqueza e miséria. Nenhuma outra religião conhece o homem como o mais excelente das criaturas e, ao mesmo tempo, o mais miserável. Eu acho que eu errei aqui na hora de digitar. O mais miserável. As Escrituras mostram isso para nós. Ao mesmo tempo que Deus nos criou a imagem e a semelhança dele, dignos de toda dignidade. Qualquer homem tem dignidade nesse mundo, qualquer mulher, qualquer criança, qualquer idoso tem dignidade implícita. Ele nasceu, ele já tem essa dignidade. Porque Deus deu para o ser humano essa dignidade. A capacidade do ser humano, a engenhosidade, a habilidade de criar, fazer coisas, planejar, executar, é deslumbrante. A capacidade de poder se relacionar com o seu Criador de uma forma inteligente, racional, é única. Deus deu para nós. Isso tudo é maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, nós lidamos com a miséria, o pecado, a queda. E como que isso traz desajustes, tanto na nossa vida pessoal, como no relacionamento com os outros. E também pensando na sociedade. Como que o pecado macula, estraga, bagunça as coisas, deixa as coisas meio confusas. O Johnny falou um pouco isso hoje de manhã, sobre a confusão desse mundo. E é assim que a gente se sente mesmo. E a palavra de Deus mostra isso, essa confusão. O pecado faz isso, confusão. Trouxe uma outra frase, agora do nosso Senhor Jesus Cristo. O último momento de oração que ele tem com seus discípulos, com seus amigos, no Getsemane, antes da cruz. E ele chama os 3 mais próximos, mais íntimos, para orar. Porque é uma oração mais difícil. Existem orações que são mais difíceis, que a gente faz só com pessoas muito íntimas. Quando a gente rasga o nosso coração. A gente não quer chorar na frente de todo mundo, né? A gente não quer revelar tudo para todo mundo. E Jesus está com os 3 mais próximos, onde ele se sente mais à vontade, confortável, e vai orar. E os 3, quando ele volta, ele se distancia um pouquinho, quando ele volta, eles estão dormindo. Na noite de maior aflição do nosso Senhor, os seus amigos mais íntimos e próximos estão dormindo e desatentos a todas as orientações, instruções que o Senhor tinha dado para eles, e eles não conseguem. E aí Jesus diz assim para eles: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vocês são meus. Vocês são meus. Deus não está brincando com a nossa salvação. O que Paulo está falando aqui no texto que nós lemos, ele não está colocando em xeque a nossa salvação. Não é isso que ele está fazendo. Não é ameaça. Se você não fizer isso aqui, você está perdido. Paulo não está fazendo isso no texto. Deus não está brincando com a gente. Se ele falou que nós somos filhos dele, ele nos comprou, nos trouxe para perto de si, está trabalhando na nossa vida. Lembra o hino que a gente cantou? Esse amor que foi revelado para nós é uma prova infalível de que ele não vai nos abandonar. Mas o que está acontecendo aqui, o que Jesus está falando para eles, e Paulo está falando com outras palavras, mas é a mesma coisa, é que, meus irmãos, a carne é fraca. E a carne não é literalmente o corpo aqui. Não é soma, é sarx. É natureza pecaminosa. É aquela maldade dentro de nós. É aquela luta, é aquela vontade de desobedecer a Deus, de fazer o que é errado. É isso que Jesus está falando. Vocês são meus, mas vocês ainda estão lutando com essa natureza pecaminosa e ela precisa ser vencida. E vocês, para vencerem ela,
vocês precisam viver atentos. Vocês não podem viver de forma desleixada. Vocês precisam viver atentos. Vocês precisam de discernimento, considerar os tempos, considerar os desafios. Vocês precisam tomar boas decisões, fazerem boas escolhas. E vocês precisam de oração, vida de oração. É assim que a gente vence a nossa natureza terrena, ou a velha natureza, os termos que Paulo usa aqui na carta. Isso, meus irmãos, nos lembra do seguinte, que na vida cristã, a santidade, a pureza, andar como o Senhor Jesus, é algo progressivo na vida do crente. Não é algo instantâneo, mágico. E aí, é algo especial. Assim como toda a salvação é uma obra da graça de Deus. Mas nesse ponto, Deus exige de nós, de forma ativa, para nós nos posicionarmos. Porque a santificação, um sinônimo para ela poderia ser amadurecimento. Deus está criando e formando filhos e filhas maduros, que refletem a imagem dele nesse mundo. É isso que ele está fazendo conosco. E agora aqui, a nossa responsabilidade é bem grande. Bem grande. E aí ele começa a mostrar para nós o que está acontecendo na nossa vida. Eu fiz um quadrinho bem simples, só para a gente entender o que Paulo está falando. Sobre o passado e o presente. O passado no sentido da sua vida antes de Cristo. Antes de você ter um compromisso pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Paulo fala que no passado nós éramos considerados filhos da desobediência. Nós não levávamos Deus a sério. Nós não considerávamos Deus no mundo. Nós vivíamos conforme dava na nossa cabeça. Mas agora, algo diferente está acontecendo. A gente não vive mais assim, como filhos da desobediência. Agora, a obra de Cristo em nós, ele está renovando a imagem do Criador na nossa vida, que foi maculada pelo pecado. Agora a gente vive considerando Deus, levando Deus a sério, a sua palavra, os seus ensinamentos, a sua vontade. Ela é importante para nós. No passado, antes de Cristo, Paulo chama de velha natureza, vícios, hábitos, comportamentos ruins, os nossos desejos como se estivessem desgovernados, descontrolados, sem freio. Deu na cabeça, a gente faz, meio que de forma inconsequente. Era assim a vida sem Cristo. Mas agora, na nova natureza, o nosso eu não está mais desgovernado, mas agora ele se sujeita a Cristo Jesus. Então ele fala de realidades diferentes. O que Deus está fazendo na nossa vida. O homem criado, à imagem de Deus, se perdeu na queda. Ele procurou o conhecimento do bem e do mal fora da vontade divina. Depois disso, ele se tornou escravo. Escravo das suas paixões. Escravo da sua vontade. Escravo dos seus desejos, das suas concupiscências. Ele tornou-se um homem velho. Um homem que deve morrer. O homem novo, que Paulo está falando, ele é recriado em Cristo, a imagem de Deus. E em Cristo ele reencontra a retidão primeira, aquela que os nossos pais tinham perdido. E ele começa a atingir o conhecimento do Senhor e da vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus. É assim que a gente vive agora. Descobrindo ela,
aprendendo, nos abrindo para essa nova realidade, aprendendo a discernir as coisas. Como que eu tomo decisões, como que eu faço escolhas, como que eu digo sim ou não para alguma coisa. E aí Paulo vai mostrar para a gente uma lista grande. Eu anotei 11 aqui, comportamentos que ele mostra que são contra a vontade de Deus, contra os desígnios de Deus, pecaminosos. E ele faz essa lista. Essa lista não é exaustiva. Ele não está fazendo a lista de tudo. Ele também não está fazendo uma lista necessariamente do que é mais importante. Mas ele está fazendo uma lista levando em conta a realidade daquela comunidade. A igreja de Colossos, meus irmãos, vamos prestar atenção nisso, vamos tomar cuidado nisso. E na lista que ele faz, é muito interessante. Vocês vão reparar que no versículo 5, eu vou projetar daqui a pouco, mas no versículo 5, ele vai apresentar 5 atos pecaminosos, recorrentes, fruto da velha natureza. No versículo 8, ele vai apresentar mais 5. E no versículo 9, mais 1. O primeiro grupo, no versículo 5, eles estão todos relacionados à questão sexual. Todos eles. Na segunda área, no versículo 8, todos eles estão relacionados ao falar, a palavra. Olha que curioso. 2 áreas muito importantes da nossa vida, né? A área sexual e também a fala, o relacionamento um com o outro. São 2 áreas importantes. Ele não está falando que isso é ruim por natureza, de jeito nenhum, pelo contrário, são dádivas de Deus, são áreas centrais da vida humana. Tem outras, mas essas são centrais na vida humana. E ambas com grande potencial, tanto para o bem quanto para o mal. E aqui ele vai falar o problema da velha natureza, porque a gente usa isso para o mal. E isso traz consequências ruins. Então, olha só, vamos reparar aqui, já está aí, esse catálogo, né, do mau comportamento. E vamos prestar atenção nessas ações e como elas incluem, nessas questões, que elas incluem não só a ação, a execução em si, mas presta atenção que elas envolvem também o pensamento. Algumas coisas necessariamente não precisam ser executadas lá, mas às vezes elas podem ser só alimentadas no pensamento, no desejo, fantasiadas. Então, a ideia que Paulo está mostrando é que algumas coisas, por mais que a gente não tenha chegado a executar, a gente está alimentando aquilo que não é do agrado de Deus, que é iníquo. E aí, olha só, a nossa tabelinha, né, que ele faz aí. O mau uso do sexo, e aí ele cita coisas relacionadas ao sexo, no versículo 5. Eu coloquei 9, aqui está errado, viu, minha tabela? É 5, versículo 5. Então, ele está falando sobre prostituição, impureza. A gente pode pensar assim, impureza, várias áreas, né? Mas tudo que ele está falando aqui, todos os termos estão relacionados à área sexual. Paixão lascívia, desejo maligno e avareza. Foi essa a versão que a gente usou. Mas a avareza aqui, a gente poderia usar a ideia de cobiça. Acho que fica mais fácil da gente poder entender. E olha que interessante. A cobiça, ela dá luz às outras coisas, né? Está no final ali da lista, mas ela dá luz às outras coisas. E a cobiça também está no final da lista dos 10 mandamentos. Curioso, né? A ideia da cobiça é não se contentar com quem nós somos e nem com o que temos. É um descontentamento com aquilo que Deus deu para nós. É uma insatisfação e é um desejo daquilo que é da outra pessoa. Eu quero ser o outro, eu quero ser como o outro. Isso é cobiça. E olha só, ele define a cobiça como idolatria. Não está falando de imagens, né? De postes. Às vezes tem essa imagem, né? Uma pessoa faz um Deus ali, um santo.
aqui ele está chamando a cobiça de idolatria. Não sei se você já pensou e refletiu nisso. Por que seria uma idolatria? Porque é aquilo que controla e domina o meu coração, os meus pensamentos, inclusive direciona a minha vida. Ele está falando que a gente faz um mau uso do sexo, que as escrituras estão falando, quando a gente faz isso fora da esfera do casamento. Não estou falando que o sexo é ruim, mas toda vez que a gente se aventura fora da esfera do casamento, nós pegamos algo que Deus fez que é bom e nós pervertemos aquilo. Nós atrapalhamos a nós mesmos, a outra pessoa e mais gente aí no meio do caminho. Quando a gente vê o uso da palavra, na segunda tabela, a gente percebe isso, né? Olha as coisas que ele vai citando. Ele fala sobre ira, engraçado que a gente vê Jesus irado nas escrituras, né? Então, ira por si só, ela não é necessariamente uma coisa ruim, pecaminosa. Mas o problema é quando essa ira te deixa num estado em que você perde o controle, o domínio próprio. Quando você sai de si, quando você fica vermelho. Eu não sei como que é com você, né? Quando você fica alterado e você perde a noção do que está acontecendo ao redor. Ou quando você roda a baiana, né? Ou outra coisa do tipo. Inclusive, a cor da ira é vermelha, né? É a cor de um fogo. É como uma labareda que avança e você perde o domínio. A gente tem essa imagem no Pantanal, né? Como o fogo avança lá rápido, é difícil de controlar. Um vento forte. A ira é mais ou menos isso. E o uso da palavra é isso também. Tiago fala um pouco sobre isso e mostra, né? A indignação. Se indignar contra o mal em si não é ruim. Mas Paulo está mostrando aqui quando isso ultrapassa os limites e faz a gente tratar mal as outras pessoas, faz a gente perder a razão. Às vezes você começa no negócio até com razão, mas de repente você perdeu a razão por causa do seu comportamento. Maldade, a maledicência, sempre falando mal dos outros, linguagem obscena. E aí no versículo 9 ele fala sobre a mentira também, né? Para a gente não mentir uns aos outros. Agora, olha que interessante esses dois grupos. Olha que interessante. Além deles causarem danos para nós individualmente, é um problema, eles também causam danos para as pessoas ao nosso redor. É isso que o pecado faz. Ele atrapalha não só a sua vida e a minha, ele atrapalha a vida de todo mundo. Ele atrapalha a sua família, atrapalha seus filhos, atrapalha a sua esposa, atrapalha seus amigos. O pecado é aquele negócio que fica te puxando para trás. Em vez de você continuar progredindo, avançando, ele vai te puxando para trás. Só que ele não faz isso só com você, ele atrapalha todo mundo ao seu redor. E Paulo está preocupado com isso. Como que isso afeta a comunidade, afeta a igreja, o povo de Deus. E esse é um problema. E aqui, meus irmãos, nós precisamos aprender a pensar mais profundamente. Às vezes os estímulos são muito rápidos hoje, né? Por causa das redes sociais, da internet, interatividade. E às vezes a gente corre o risco de tomar decisões e agir sem pensar muito. Já aconteceu isso com você? Você já fez uma compra e depois você se arrependeu e falou, o que eu fiz? Por que eu comprei isso? Estava lá no Instagram, estava no Facebook, algum lugar, propaganda, super barato, e aí você foi lá e comprou, só que você não pensou no que você fez. Agir por impulso. Ou você mandou uma mensagem para alguém, digitou um negócio lá, e você se arrepende, depois você fala, gente, por que eu escrevi isso? Por que eu falei isso para essa pessoa? Por que eu falei desse jeito com essa pessoa? Não é possível. Às vezes acontece isso, nós agimos sem pensar, sem saber o que a gente está fazendo direito, ou sem cogitar que agora nós somos um novo tipo de pessoa, nós não agimos mais daquela forma. Então, o que Deus quer trabalhar em nós, na santificação e no amadurecimento, Ele quer que a gente aprenda a pensar corretamente, conhecer a verdade, a palavra de Deus,
faz parte do que significa ser verdadeiramente humano, ser humano. O tipo de ser humano que o Evangelho pretende criar. Caminhando para o final. Eu pensei num exercício para a gente poder fazer. Pode passar, por favor, Pedro. Obrigado. Esse exercício da troca de vestimenta, olha que exercício legal. Eu fiquei pensando isso muito essa semana. Às vezes a gente está diante de uma situação e a gente corre o risco não, eu vou ser sincero com vocês. A gente faz direto isso com os nossos filhos. Mas olha só que a gente poderia fazer melhor. Às vezes nosso filho quer fazer alguma coisa que não é boa, é ruim. E para nós é claro, é óbvio que vai dar errado, aquilo que é ruim, que aquilo não presta e ele vai se dar mal. Mas aí, como que a gente fala para ele não fazer isso? Ó, meu filho, faz a vontade de Deus. E abre mão da sua vontade, porque ela vai fazer você sofrer lá na frente. Ela vai te fazer mal. E normalmente é essa abordagem que a gente faz com os nossos filhos, normalmente. E é verdade. É por aí, muitas vezes. Mas, quando a gente está pensando em trocar de vestes, de amadurecimento, a gente está pensando num novo homem, numa nova mulher à imagem de Cristo, a coisa é diferente. Ela é mais profunda que isso. Não é só você deixar de fazer a sua vontade e fazer a vontade de Deus, que várias vezes estão em conflito. Mas sabe a coisa preciosa que Deus está trabalhando dentro de nós e fazendo em nós e que muda tudo? Deus está trabalhando em nós para que a gente aprenda a desejar a vontade de Deus. Querer a vontade de Deus. A gente começar a gostar dela. A gente começar a perceber, cara, isso é bom. Isso é perfeito. Isso é agradável. Isso faz bem. Isso me faz melhor. Se isso não acontecer conosco, a gente não vai amadurecer. Não é muito melhor obedecer quando você entende, percebe, e você começa a ter aquele mesmo anseio, eu quero esse bem, eu quero essa beleza, eu quero essa riqueza, eu quero essa comunhão, eu quero aprender a desejar isso. E Deus está educando não é só a nossa mente, só o nosso corpo. Deus está educando as nossas emoções, as nossas afeições, os nossos desejos, todo o nosso ser está sendo educado por Deus. E a melhor coisa que pode acontecer com a nossa vida é a nossa vontade convergir com a vontade de Deus. É você ser feliz fazendo o que Deus está mandando você fazer. E não fazer emburrado com beicinho. É esse o caminho. É isso que Deus quer fazer dentro de nós. Você desejar, você se alegrar em fazer a vontade de Deus. Eu me alegro em fazer a vontade de Deus. Você já teve essa experiência de olhar para trás na sua vida e falar assim, graças a Deus que Deus me livrou disso. Graças a Deus que Deus não ouviu a minha oração e não atendeu aquele meu pedido daquela época. Graças a Deus que Deus me livrou disso. A gente começa a perceber como a vontade de Deus é boa e é isso que a gente precisa na nossa vida. Olha o exercício. O exercício é o Salmo 48, essa oração. Queria convidá-lo para você fazer comigo essa oração, não só hoje à noite, mas para a gente poder fazer juntos ao longo da semana, mesmo nas nossas casas. Olha a oração do salmista. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Ou a gente poderia dizer assim, alegra-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Deus, eu quero gastar tempo com a tua palavra. Eu quero guardar a tua palavra no meu coração. Eu quero conhecer a tua vontade. E eu quero me alegrar nela e aprender a desejá-la. A melhor forma de falar não para a minha carne, abandonar a minha vontade iníqua, é aprender e desejar e amar a vontade de Deus. Que caminho, né? Vamos fazer juntos essa oração? Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Amém.
Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão. E assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão. E assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus.